Muito obrigado por cobrir tudo de maneira tão incrível. Eu sugiro que respondamos 2 perguntas por vez. Você pode falar em inglês ou português, mas, por favor, sejam breves. Eu vou ser breve, mas eu tenho 3 perguntas. Bom, está meio contraditório aí. Os europeus esqueceram da história? A União Europeia não saiu do nada, né? É um projeto pós-Segunda Guerra. Eles esqueceram da história? Você não falou muito sobre a Alemanha, que ainda é um grande apoiador da União Europeia. Qual que é o papel da Alemanha nesse cenário? Não apareceu aqui. E a terceira pergunta, há uma possibilidade de um voto de não confiança, na verdade, na House of Commons no Reino Unido, em que o Boris Johnson saia e que haja novas eleições? Caramba, você roubou as perguntas de todo mundo. A gente pode fazer um seminário sobre cada uma dessas perguntas, tudo bem? A sua primeira pergunta é uma grande preocupação que eu tenho. Vamos contar uma piadinha rápida. Eu fiquei muito surpreso quando meu filho mais novo, com 14 anos, estudando numa escola britânica em Bruxelas, como todos alunos de high school tinham que escolher história ou geografia, e ele escolheu geografia, o que quer dizer que ele parou o conhecimento dele em história com 14 anos. Isso é verdade para todos os alunos, com exceção de algumas escolas particulares. No geral, eu estou convencido de que a perda da história está realmente contribuindo para as nossas dificuldades políticas hoje. Quando figuras públicas tomam as posições que tomam, eles não têm conhecimento quando entram no cargo. De perguntar para eles, olha, uma descrição dos maiores desenvolvimentos na história do século XX, eles não conseguiriam fazer. Quando o Home Secretary, o ministro do Interior, há alguns anos, no Reino Unido, pediu a todas as empresas na Grã-Bretanha para mandar listas dos imigrantes e as pessoas como eu, né, na minha idade, nós arcamos as sobrancelhas assustados. Enfim, ela não tinha conhecimento histórico ou sensibilidade à história. A ideia de que a União Europeia é focada em reconciliação, é um projeto de paz. Eu receio que tudo isso tenha sido perdido de maneira geral. E mesmo outros estados, além da Grã-Bretanha, eu não acho que eles não percebem isso por uma série de fatores. Sim, eu estou preocupado com essa perda da história e acho que contribuiu, sim. A Alemanha tem sido a maior aqui nessa integração por anos, desde o começo do projeto, porque acho que a Alemanha retornou à família das nações europeias depois da Segunda Guerra, ligada à integração do euro, como um projeto político do lado alemão. E a Alemanha sempre foi considerada como o maior apoiador dessa integração de qualquer Estado-membro novo. Eu acho que isso está mudando com Schröder e mesmo ainda mais com a Merkel. Nós estamos vendo agora movimentos políticos aparecendo mesmo na Alemanha que não são realmente comprometidos com o projeto europeu e, em alguns casos,
como alternativa para FOD, para a Alemanha, com aspectos em oposição a isso. Se a Alemanha os caprices de outras, se eu tomasse uma posição contrária, os caprices de outros países, de outros partidos, seriam levados mais a sério. Com relação à House of Commons, no Reino Unido, tem confiança no Boris Johnson e a possibilidade de colocar interromper esse processo do Brexit é pouquíssimo provável. Já houve esses votos contra o no-deal Brexit. O problema é que a oposição às políticas de Boris Johnson está dividida. Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, se colocou como uma alternativa possível para o cargo de primeiro-ministro, mesmo num período de transição. Ele pediu suporte de todos os outros partidos, Partido Verde, social-democratas, enfim. Isso foi projetado, mesmo por alguns de seu próprio partido, que não acordam, não estão de acordo com alguns dos seus projetos. Eu tenho receio de que, por causa da oposição estar dividida, a gente não consiga ver a House of Commons bloqueando essa versão mais dura do Brexit. Mas o Boris Johnson vai fazer o que puder para prevenir que essa oportunidade apareça. Essa legislação poderia incluir cláusulas prevenindo uma versão soft do Brexit ou fazendo um novo referendo. Então, eu acho que a gente não pode contar com a House of Commons para fazer isso, para parar esse processo. Quem mais? Mais alguém? Você leva o microfone lá? Professor, há um cenário em que o no-deal Brexit poderia afetar de alguma forma a estratégia de defesa, a OTAN. Isso poderia criar uma situação para a defesa estratégica, em que a defesa estratégica da Europa sofreria com isso? Mais alguém com uma segunda pergunta? Ali. Onde está o microfone? Só sobre a terceira da última sessão de perguntas, levando um pouco adiante, como cidadão e advogado constitucional aqui no Reino Unido, nós vemos entrevistas no Reino Unido com relação a esse debate constitucional bloqueando o Brexit. Há muita discussão sobre as iniciativas possíveis lá. E aí a gente está pensando no efeito, na eficácia de cada uma ou não. Obrigado pelas duas perguntas. Com relação à defesa, há dois pontos de vista. De que a Grã-Bretanha tem sido um obstáculo para a União Europeia no desenvolvimento dessas políticas de defesa e segurança comuns, porque o Reino Unido sempre defendeu esse suporte à OTAN. Então, sem esse suporte, a União Europeia muito provavelmente vai levar à frente iniciativas como PESCO, as corporações permanentes trazendo a união da indústria armamentista entre Estados-membros. Haverá mais suporte nesse sentido na ausência da Grã-Bretanha. Outro ponto
com relação a isso é que, mesmo com a oposição da Grã-Bretanha a algumas iniciativas, sempre foi um defensor dessas políticas até agora, e especialmente com relação ao aspecto militar, sempre esteve como participante de várias missões, missões de paz na África e em outros locais. Sem a participação britânica, há perda de credibilidade dessas políticas. Haverá esses esforços com relação à OTAN, a direção desses esforços com relação à OTAN se sair da União Europeia. A Theresa May já disse que gostaria de uma relação mais profunda com a União Europeia depois do Brexit, incluindo a área de defesa, e nós poderemos ver acordos bilaterais ainda nessa área. Com o no-deal Brexit, isso deveria demorar muitos anos, muitos anos. Se não houver esse acordo, o chamado no-deal Brexit, haverá consequências. Nós poderemos ter esse papel complementar na OTAN, mas isso seria, para a Europa, União Europeia, haveria consequências. Não na área de defesa, mas sim passos em direção a duplicações na indústria da defesa e com relação a missões civis e militares no mundo inteiro em que haja necessidade, mas não uma missão completa em termos de defesa. Isso é irônico, porque uma das mentiras durante a campanha do referendo, inclusive pelo Boris Johnson, foi a formação de um exército europeu, o que vemos que não se é verdade agora. Na Constituição, que não é escrita na Grã-Bretanha, a situação realmente é particular. A Constituição é usada talvez talvez seja parte desse debate, principalmente a noção de que para o Executivo somente cabe a proposta de legislação que possa sofrer alterações. E aí, isso seria potencialmente usado, por isso, para se oporem ao Brexit. Isso vai depender da atitude do presidente do parlamento inglês, do chamado Speaker da House of Commons, que tem um papel muito visível em tudo isso. Ele parece realmente entreter essas resoluções que podem ser alteradas, mesmo com relação às iniciativas do parlamento em si, que antigamente seriam consideradas tradições constitucionais. Então, extensão em que há a visão de que o parlamento está tentando controlar essa agenda, que antigamente costumava ser controlada unicamente pelo primeiro-ministro. Há uma divisão aqui, ela tem que ser superada se houver essa aliança temporária entre os partidos no Reino Unido, Partido Verde, trabalhistas e todos mais, para conseguirem essa maioria na House of Commons, no parlamento, e virem essa adoção da legislação que prevenisse essa versão mais dura do Brexit, ou fazer uma renegociação ou a revogação da notificação, aí a gente teria uma crise realmente. E isso está na mesa, está em discussão agora. Mais uma. Muito obrigado por essa incrível apresentação. Eu gostaria de
ouvir o que você tem a dizer sobre suas opiniões sobre o Mercosul, um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Quais seriam os riscos e os próximos passos? Muito obrigado pela apresentação. Eu sou José Maria, da Faculdade Rio Branco. Qual o cenário com relação à reforma das instituições europeias, no caso do cenário da consolidação e do relançamento? São os dois cenários para a reforma dessas instituições. Eu queria ouvir mais a respeito disso. Mais uma pergunta, por favor? Parabéns pela apresentação. Gostaria... Espera um pouquinho, Ortega. Okay. Parabéns pela apresentação. Eu gostaria de fazer um comentário e uma pergunta rápida. O senhor falou dos problemas do sistema democrático quando falou do referendo. 52% votou sim, porém, de fato, era 37% do colégio eleitoral. É um problema que não só na Inglaterra, mas no Brasil, na América Latina, isso está acontecendo. No Brasil, foi 57% para o presidente, porém, esse colégio eleitoral realmente foi 38%, 39% que elegeu o presidente. No entanto, ele fala que pode fazer tudo e que não estiver de acordo, sai do governo ou sai do país. Então, a minha pergunta é, o senhor vê alguma ideia de superação de um problema desse de representação política, democrática, no sentido do sistema como um todo? E concordar, você fez uma pergunta sobre as três opções, consolidação, desintegração ou, digamos assim, eu responderia, do meu ponto de vista, um palpite. Eu ficaria com a terceira, o senhor estaria de acordo? A terceira seria consolidação. Correto. Tá certo. Mais uma aqui, ali. Valdomiro, ex-professor da PUC, mais uma curiosidade. Como a monarca, a rainha ou a sua corte opinam sobre o Brexit, ou se não podem opinar? É uma curiosidade. Obrigado. Back to you, Michael. I didn't quite get it. Whether the Queen and Se os outros membros da realeza, a sua rainha, compartilham opiniões sobre o Brexit. Eu vou começar de trás para frente nessas perguntas. A rainha, em primeiro lugar, e a família real. Nós somos uma monarquia constitucional, então não é esperado que eles emitam suas opiniões. Todos têm as próprias opiniões sobre o que eles quiserem, mas até o momento não é um papel para isso. Eu acho que é pensamento positivo de que se chegarmos a um momento muito difícil, por exemplo, é uma questão de quem formaria um novo governo. Talvez a rainha tivesse um papel, então. Só quando um novo governo for formado e tiver essa incerteza, quem vai conseguir essa maioria, talvez, em princípio, a família real poderia influenciar, mas realmente uma influência muito pequena. Então, eu realmente não acho que a família real nos salvaria dessa situação ou tentaria reequilibrar a situação para um lado ou para o outro. Com relação a pequenas maiorias ou pluralidades influenciando resultados em democracias, no geral, eu acho que é algo que temos que aceitar. Todo sistema político tem suas anomalias. No geral, desde que essas anomalias sejam entendidas
anteriormente sejam parte das regras do jogo, elas são percebidas como legítimas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Hillary Clinton conseguiu 3 milhões de votos a mais que o Trump na eleição, mas perdeu o colégio eleitoral. Isso foi considerado absolutamente legítimo nos Estados Unidos, mesmo que o pessoal tenha tido suas teorias a respeito. Então, no geral, se as regras do jogo são conhecidas, com as peculiaridades de cada sistema político, o público vai reconhecer o resultado como legítimo. Mas o que eu estava dizendo é, quando uma mudança constitucional está em risco, eu não estou certo de que o público vai reconhecer essa legitimidade dos resultados se a gente tiver essa pluralidade do eleitorado. Claro que menos de 52% dos eleitores votaram dessa forma. Deixa eu dar um outro exemplo que eu não mencionei até agora. Com relação à crise na democracia, o método no Reino Unido, na nossa Constituição não escrita, é o primeiro-ministro. Enfim, o Boris Johnson se tornou primeiro-ministro sem uma votação. A Theresa May saiu, renunciou, houve essa competição, a House of Commons reduziu os candidatos a 2 e houve a votação pelos membros do Partido Conservador. 100 mil, aproximadamente, participaram nessa votação. E aproximadamente 80 mil num país de mais de 6 milhões votaram a favor do Boris Johnson. O controlador, o que ganhou na House of Commons se tornou primeiro-ministro. Isso faz parte das regras do jogo no Reino Unido. Mas considerando o que está em risco, temos as perguntas a respeito da Constituição britânica, algum tipo de adaptação que se faça necessária. Com relação à reforma nas instituições europeias, em quaisquer desses cenários, pode haver um movimento em direção a reformas. Eu diria que, no momento, a ideia principal na mesa foi colocada pelo Macron, que é a ideia de que o Parlamento Europeu deveria ser constituído por grupos transnacionais e as eleições para o Parlamento Europeu também deveriam contar com constituintes transnacionais. Isso, no sentido geral, falhou até agora. De maneira, em 20 estados, nós temos na Itália, por exemplo, um dos ministros se tornou conselheiro para o Macron, mesmo sendo um cidadão italiano, com relação aos negócios europeus. Então, isso é mais simbólico nessa direção, mas eu não acho que haja uma reforma significativa das instituições europeias, porque seria praticamente impossível conseguir um consenso. Se um acordo for necessário, como eu disse, seria quase impossível a ratificação nesse momento. Com relação ao Mercosul, eu acho que é muito interessante sobre vários pontos de vista. Na minha apresentação, comércio é uma das áreas em que a União Europeia ainda pode ser eficaz e ativa, mesmo que o cenário seja de consolidação,
Só nesse ano, a União Europeia fechou contratos com Japão, Vietnã, Mercosul. Então, podemos ver essa política de comércio ainda como importante. Uma das poucas áreas em que os Estados-membros, na verdade, têm essa responsabilidade para a Comissão Europeia fazer a negociação disso. Um grande desenvolvimento na Europa, comparado aos acordos comerciais anteriores, eles são ratificados por instituições, não por cada um dos Estados-membros. Então, na verdade, as chances disso ser aprovado, cada uma dessas serem aprovadas, é maior do que previamente. Claro que há oposição na Europa. Sendo as duas maiores fontes, os anti-globalists, que acreditam que isso não é no interesse europeu, economicamente falando. Eles acreditam que as cláusulas com relação à proteção de dados e os debates sobre a Amazônia e o meio ambiente vão ser difíceis de serem levados a termo. Então, também temos oposição de alguns, por exemplo, dos agricultores, do setor agrícola francês. Mas do lado europeu há a expectativa de que o acordo beneficie a indústria europeia, serviços financeiros, exportadores agrícolas, de vinho, queijo, por exemplo, azeite de oliva, enfim. A oposição deve ser minoria. Tudo permanecendo mesmo, eu acho que poderemos ver esse acordo assinado e ratificado do lado europeu. Vocês sabem mais do que eu como é que as coisas estão do lado do Mercosul. Uma das maiores preocupações é a posição da Argentina depois das eleições que vão acontecer. O Brasil é o maior parceiro no Mercosul em negociação com a União Europeia. Eu acho que realmente se beneficiaria muito exportando para a União Europeia. Se isso vai prevalecer ou não, se vamos ver uma diminuição do apoio no Mercosul, eu não posso dizer, não posso julgar. Mas, enfim, o acordo Mercosul-União Europeia é muito importante. Na ausência de outros acordos com organizações. Se Trump for reeleito, ele deve tentar desmantelar algumas instituições, incluindo a OTAN. Essa região não é exatamente bilateral quando falamos de Mercosul. Se falamos da OTAN, por exemplo, desmantelando alguns acordos bilaterais aparecendo, como o Mercosul, isso realmente é indicativo disso tudo. Na Europa, nós vamos ver esse apoio, apesar da oposição. Espero que seja o caso aqui também, mas ainda temos que esperar para ver. Nós só temos tempo para mais uma pergunta. É só uma pergunta. Como você considera a possibilidade de uma decisão mais pragmática ou solução, por exemplo, de ter um acordo com a União Europeia para atrasar o Brexit ou a decisão em 4 ou 5 anos? Então, nesses casos, todos esses problemas que você nos mostrou podem amadurecer. Há um problema grave com a sua proposição. É baseado em racionalidade. Uma das coisas que aprendemos é que, infelizmente, as decisões são tomadas mais baseadas em emoção do que em razão. Isso faria sentido. Talvez não 5 anos, mas durante algum período para que esse acordo fosse revisto. Isso faria todo sentido, mas infelizmente
não é o tom do momento, não é a natureza da política atual. Essas decisões vão ser tomadas no interesse dos atores políticos, em vez do interesse dos países. Então, o ideal seria colocar esse interesse de lado. Por exemplo, as considerações políticas no Reino Unido. Eu duvido que realmente isso vá prevalecer. Uma pergunta final, Michael, se você me permitir. Nesse contexto, você ousaria dizer que, sob a perspectiva da União Europeia no futuro, como conhecemos, a versão dura do Brexit e as consequências caóticas seriam preferíveis a uma procrastinação sem fim? O pessoal está de saco cheio dessa demora. E o equivalente no lado britânico é a noção de que nós queremos um começo novo. E isso não é usual, isso não é comum, porque essa integração já acontece há quase meio século e os dois lados estão conectados. No caso de uma versão mais dura do Brexit, vai haver caos. Nós vamos ter problemas nas fronteiras, vamos ter questões, e aí nós vamos ter uma negociação, uma série de negociações acontecendo. Nós vamos precisar negociar as relações de longo prazo. Queira ou não queira, o Brexit vai continuar durante a próxima década, ou boa parte da próxima década, com a União Europeia. Mesmo que o pessoal queira colocar isso para trás deles, o Brexit ainda vai ter algum tipo de influência nas prioridades políticas na Europa ainda durante algum tempo. Mas você não acha que as pessoas tendem a aprender da forma mais difícil com relação às políticas? Isso pode ensinar uma lição com relação a negociações mais construtivas? Sim, eu concordo com isso. Isso vai acontecer. Se a gente fosse o Boris Johnson, Deus me livre, se eu fosse o Boris Johnson, o que eu gostaria mais do que tudo? Eu gostaria de continuar durante os próximos 5 anos como primeiro-ministro. Eu gostaria de que houvesse uma eleição, que eu conseguisse a maioria no parlamento e realizar a minha ambição. Ou falando do Churchill, conseguir ser durante mais tempo que ele, primeiro-ministro. Ele conseguindo o Brexit, mesmo que houver esse caos, se ele ganhar essa eleição naquele ponto, vai ser interessante para ele esse engajamento com a União Europeia, para construir essa relação de longo prazo. Eu estou envolvido num projeto que é uma simulação de um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido no campo da ciência. E os dois lados estão super interessados em continuar essa cooperação. Eu acho que não vai haver esse começo do zero. Seja o que aconteça, o Reino Unido vai continuar engajado com a União Europeia, vai haver um preço a ser pago, um momento difícil. Eu sei que é clichê. O Reino Unido pode sair da União Europeia, mas não da Europa. Eu gostaria que todos o aplaudissem pela excelente apresentação.